O caderno do diretor, ele é daqueles brochuras capa duras de 48 folhas pautadas. Não, 1 centímetro para cada lado tá bom. Vamos de novo. Do zero. Do zero. Bom, Chiclete mastigando. Você parou e começou a falar. então, mas agora... Engoliu. Não, tá embaixo da língua. Porque bobear já até adianta se fio porco aí. Sério, André? O quê? Tá gravando, você vai ficar falando? Tô acabando de falar, você não pode esperar eu deixar eu acabar de falar? É? O negócio já me interrompeu, vai. Tá, que engraçadinho. Bom, a gente costurou o quadradinho. Thiago? Ah, eu vou parar. Então, fico nervoso. Eu vou parar. Vai parar? E aí, Eu vou parar. O que você vai falar para suas fãs se você parar? Você que vai falar, não sou eu. Cansei, não Vou. quero mais filmar? Engraçadinho. Você sabe, quando você tá de bode, Quem tá de bode? você tá de bode. Tô de bode. Não. Ainda bem que eu vi, né? Nossa, já pensou? De novo, né? Pela 15ª vez. Vamos lá, listinha da semana de beijinhos. Vamos começar. Cecília Pedro Bol, Sônia Maria do Rio de Janeiro, Lenita Pessequina dos Santos de São Bernardo do Campo, Lorena Araújo, Monique Araújo e seu filho João Carlos, eles gostam de assistir os vídeos juntos, que disse que é muito divertido. Será que é, André? Marilda Lopes, Helena Salvado, que no último papo eu falei errado, me desculpe, eu falei Salvador e é Salvado, lá de Portugal. Vamos lá, Márcia Ferreira e sua filha Maiara, que também assistem juntas, legal, muito bacana. Fafá Cândida e a Verônica Pereira Vitalino. Se eu falei o nome de alguém errado, por favor, corrijam-me aqui nas descrições, que eu vivo falando errado, vivo anotando errado. E se eu esqueci de alguém, por favor, pode vir aqui puxar a orelha que eu vou... Já acabou? Foi só essas pessoas que deixaram recadinhos, assim, pedindo beijos. Nós tivemos bastante mensagem no YouTube, no Facebook. Tem que lembrar também que essa semana foi a semana do Natal, né? Então o pessoal fica mais off. E essa semana também a gente vai ter final de ano aí, o Réveillon. Réveillon, final de ano. Final de ano, André, a gente vai falar do final de ano? Não, porque o vídeo pode ser assistido o resto da vida, entendeu? Então tá bom, beleza. Papo da semana. Uma capa para o seu caderninho de anotações. Você pode fazer também para agenda, para um livro, para o que você quiser. Então tá aqui, essa peça é bem bacaninha. Eu fiz ela com bolsinho aqui na parte da frente. Você pode colocar lápis e canetinha. Tem uma fitinha aqui para você fazer de marcador. Então um caderninho. Mostra a parte interna. Sério que você vai ficar fazendo vozinha? Não fui eu, só... Ai, vou ter que falar de novo disso, eu não tinha falado, né? Não precisa, mostra a parte interna. A parte interna, então, vai ter a abinha para segurar o caderno ou a outra peça que você quiser. O que eu vou estar ensinando é o seguinte, é um caderno, mas as medidas elas vão ser variáveis do que você tiver em casa. Esse é um caderno de brochura pequeno, de 48 folhas. Tem cadernos maiores, tem cadernos menores, agendas e tal. Então eu vou passar para vocês como eu tiro a medida. E aí vocês, com a criatividade de vocês, tendo a técnica, vão adaptar para o que vocês têm em casa. Tinha acabado de filmar a introdução, a lista de beijinhos. Entrei aqui no Face, no vídeo que o diretor fez. E eu vi aqui que a Ana Lúcia Ângelo escreveu: oba, manda beijo pra mim, tava fora da lista. Ana Lúcia Ângelo, beijos pra você, pra não ficar de fora do papo dessa semana. Beijo, beijo pra todo mundo que tá aí vendo a gente, manda recadinhos bem coloridos, bem legais pra gente. Interrompemos este programa para lembrar nosso querido telespectador de curtir, se inscrever em nosso canal, comentar e compartilhar o vídeo com seus conhecidos. Devido a exageros cometidos nas festas de final de ano, nossa querida anfitriã não se lembrou de algumas falas importantes e básicas de nossos vídeos. Desejamos a todos um ótimo final de ano e um maravilhoso 2016. Bom, antes de falar do material, nós vamos falar do caderno, ou da agenda. Bom, eu tenho um caderno brochura, capa dura de 48 folhas, ele não é tão grosso. O que vocês vão fazer em casa? Pegar o caderno, a agenda ou o livro, medir
dando a volta no comprimento, com ele fechado. Esse aqui ele tem 29,5. E aí a gente vai colocar 1 centímetro para cada lado nessa medida. E a altura tem 20,5. E a gente pode aumentar também de meio a 75, mais ou menos os pezinhos de máquina, na medida aqui. Então a medida, ela vai depender muito do caderno de vocês, tá? Então pro meu caderno, que é esse de brochura capa dura, pequeno, eu cortei pra capa e pro forro a medida de 31 por 21,5. Essa medida ela vai ser alterada conforme o caderno ou material que vocês tiverem para utilizar e para fazer a capinha, tá? Então não é uma medida fixa. Vocês vão ter que ver o que vocês vão ter em casa, tá? E acrescentar então, para ter uma folga, para vocês ficarem seguras, então coloca 1 centímetro para cada lado, tá? Então agora vamos mostrar o material. Por favor, diretor. Bom, vamos lá pro material. Vocês vão utilizar tecidos que se combinem. Aqui eu usei um tecidinho com fundo preto e os coraçõezinhos em preto, fundo preto, coração vermelho e branco, e o poá de fundo vermelho com poá branco, e eles se combinam. A medida então vai ser de acordo com aquela que eu passei no começo, de acordo com o caderno ou a agenda que vocês tiverem aí. No meu caderno então ficou essa medida para o tecido externo e tecido interno, 21,5 de altura por 31 de comprimento. Bom, aqui estão a abinha. Vocês vão medir aí o caderno, a agendinha, o tamanho que tem a capa interna aqui, não ela inteira, essa parte aqui. A minha ela tem 15 centímetros. Então eu cortei 15 pela altura de 21,5, só que nós vamos dobrá-la ao meio. Vai ficar então a abinha de um lado e a abinha do outro, tá? Aí na montagem vocês vão vendo como ela vai ficar. Isso é para vocês verem como vocês vão fazer com o caderno, com a pecinha que vocês tiverem aí para medir. Nós vamos utilizar também, para fazer o bolsinho que vai ficar na capinha, para vocês colocarem lápis e caneta para anotação, são 2 pedacinhos de 12 por 6. Um pedaço de fitas de 30 centímetros e 2 quadradinhos de 3,5 por 3,5 para fazer a ponteirinha da fitinha, que é o nosso marcadorzinho na capinha. A manta nós vamos cortar ela um pouquinho maior que essa medida aqui do forro e da parte externa, só para facilitar na hora de fazer a costura, para ajeitar aqui, para ela estabilizar, e depois a gente corta o excesso na hora da finalização. Porque se a gente corta ela muito rente, na hora de fazer, de segurar a parte externa aqui, ela pode encolher. Você está usando que manta? Eu vou utilizar a manta R2 da gramatura 100. Aí você pode dizer assim, eu não gosto da R2 porque vai ficar muito dura a minha capa. Pode utilizar a R1. Aí é preferência da pessoa, tá? Então agora a gente vai pro feitio. Então antes de começar, a gente precisa deixar pronto na costura as abas, o bolsinho, para depois montar na parte externa da capinha e finalizar. Nós vamos pegar as 2 abinhas, dobrar ao meio, vai no ferro, deixa bem passadinho, bem certinho a medida. E aonde tiver aqui dobradinho, nós vamos passar uma costurinha com pé de máquina. Vou colocar só um alfinetinho para não ter perigo de soltar aqui, sair fora da... Oh, que coisa mais bonitinha é essa? Que é isso aqui? Esse alfineteiro que nós fizemos no PAP, que você provavelmente vai colocar o link aqui em cima. Agora eu já sei, ele fica em cima. Tem lá. Agora eu não me preocupo mais de trazer alfineteiro para a mesa quando tem. Bom, vamos lá. Então a gente alfineta, dobra ao meio, vinca bem direitinho o meio e vai alfinetar. Eu vou utilizar a linha vermelha hoje, que facilita também para vocês verem, mas é porque também o vermelho tá no nosso tecido, então vai ficar bonitinho, vai realçar. Deixa eu pôr a máquina para cá. Então retrocesso no começo, retrocesso no final para não soltar os pontinhos.
devagarzinho, ó, reto, com a medida do pezinho de máquina. Então, nós vamos fazer isso nas duas abinhas. Costuramos as duas abinhas, tá? E vamos reservar. Vocês podem colocar a manta aqui no meio. Diretor? Pode. Quem quiser que fique mais fofinha. Mais fofinha. Eu costurei errado, você vai ter que desmanchar aqui pra mim. Deixa eu já costurar certo, e enquanto eu costuro outro... Você costurou fechando? Não, costurei fechando aqui, eu não prestei atenção. Agora, nós vamos costurar o bolsinho. Então, nós vamos colocar direito com direito nesse caso, direito com direito, tá, gente? Porque a abinha não, tá? Direito com direito. Vamos alfinetar. E nós vamos costurar a volta inteirinha, deixando uma abertura aqui embaixo. Pezinho de máquina, retrocesso no começo, retrocesso no final. Feito a costura, nós vamos cortar as quinas, tomando cuidado para não cortar a costurinha. Essas linhas aqui já. E vamos, com a ajuda do haste, ou do seu virador aí, que vocês tiverem, nós vamos passar pro lado certo. Vamos ao ferro. Deixamos ele bem certinho. Depois de passado, nós vamos passar uma costura rebatida na parte de cima. Então, eu voltei do ferro, já fiz a costura rebatida e agora vou reservar o bolsinho. Então, nós vamos colocar os dois quadradinhos, que são um enfeite, vai ser um enfeitezinho da fitinha, direito com direito. Vamos costurar a volta inteira com o pezinho de máquina, dando retrocesso no começo e no final, deixando uma pequena abertura. Tá? Como é uma peça muito pequenininha, vai ter que ficar mais ou menos 1,5 cm, 1 centímetro de abertura. Vamos fazer os piques nas quinas, para que quando a gente vire ele pro lado certo, fique tudo bem ajeitado. E vamos passar agora pro lado direito. Então, nós costuramos, reviramos, aí vocês vão colocar a fitinha no meio, com 1 centímetro para dentro, para não ter perigo de soltar. E aí nós vamos passar a costura na volta inteira, rebatendo, tá? Com retrocesso no começo e no final. Nossa, bem pequenininho, né? Ele fica pequenininho. Isso é uma sugestão, você pode fazer um fuxiquinho, pode colocar um cristalzinho. Eu achei legal colocar, porque daí que vão estar os dois tecidinhos que a gente está usando na peça. Procura começar a costura do lado que não está aberto, do lado que não está com alfinete. Começando com retrocesso e vamos terminar com retrocesso. Agora nós vamos colocar aquele bolsinho na parte da capa. O que nós vamos fazer? Dobrar ao meio, vinca e dobra ao meio novamente. Então, ele tá com vinco. O que vocês vão fazer agora é pegar o seu bolsinho, dobrar ao meio, vincando. Então, com a capinha aberta, junto os dois vincos, alfineta. E nós vamos costurar agora somente essas laterais. Opa. Aqui e aqui. Aqui embaixo não precisa, porque aqui embaixo vai ser fechado junto com a manta e o forro, tá? Então não precisa ficar um monte de costurinha aqui.
Então nós vamos fechar com o retrocesso bem dado aqui em cima, que é o lugar onde a gente vai colocar o lápis ou uma caneta, o que vocês quiserem. Então tem que estar bem preso aqui, tá? E descer e fechar com o retrocesso. Então uma vez aqui e uma vez aqui. De cima, vai, fica mais fácil. Bom, então está costuradinho, deixando a parte aqui do bolsinho aberta, ó, vejam. Tira essa linha que ficou aqui para a parte externa. Agora vocês vão pegar a manta, colocar o topo e ir ao ferro. Passa bem para estabilizar, ó. A minha tá bem passadinha, ó, tô mexendo nela. Fica bem retinha. Vamos colocar a fitinha já onde é o meinho. Por isso aqui pra dentro já com o alfinete pra não atrapalhar. E vamos colocar também as abinhas. Se eu quisesse, eu podia ter feito uma abinha vermelha pra contrastar. Sim. O que eu tô dando aqui é a base de uma técnica. E aí cada um vai partir de criatividade com o que tem em casa. Outra abinha. Então notem que eu tô colocando a parte aberta da aba junto com a parte que fica aqui da beiradinha, bem paralela que as duas. Eu vou alfinetar. Bom, a gente colocou a peça da aba, ela tá dos dois lados com direito. Por quê? Porque agora a gente só vai passar um zigue-zague para estabilizar a aba à parte externa. E a finalização vai vir com o forro. Então o forro vai vir direito com direito. Nós vamos deixar uma abertura onde a gente vai abrir. Então a hora que for cada um para o seu lado, vai o forro pro lado de dentro e a abinha nós vamos virá-la. Por isso que tem que estar com as duas partes pro direito. Entendeu, diretor? Então, antes de fazer isso, nós vamos passar um zigue-zague na beirada inteirinha, bem na bordinha, um zigue-zague pequeno, só para segurar, para facilitar a costura de vocês na hora de colocar o forro. E aí, então, a gente passa o zigue-zague e corta esse excesso de manta. Vamos lá. É um zigue-zague pequeno, não precisa de retrocesso, é só para segurar. Vai fazer na volta inteira. Na volta... Opa, eu não mudei aqui, né? Número 3. Pronto. Mais uma vez. Levanto, ó, parei a agulha para baixo, levantei o pezinho, acertei e vou descer. Bom, feito isso, a gente pode tirar os alfinetes e cortar agora o excesso de manta. Costuramos a peça inteira no zigue-zague e agora a gente vai para a finalização. Vamos pegar a parte do forro e colocar direito com direito. Vamos alfinetar. E vamos costurar deixando a abertura na parte de baixo, onde não está a fitinha. Vamos deixar uma abertura de mais ou menos uns 4 centímetros. Retrocesso no começo e no final, dando a volta inteira na peça, à medida de um pezinho de máquina de distância. E agora a gente vai para a máquina. Então, retrocesso e vamos indo.
Então, para ficar uma costura com acabamento bom, parou, desceu a agulha, levanta o pezinho, gira e vem costurando. Finalizamos a parte de costura da montagem. Vamos cortar as quinas para facilitar na hora de revirar a peça, para ficar bem ajeitadinha a pontinha. Com cuidado pra não cortar. Isso mesmo. Então cortamos as 4 pontas. Vamos agora virar. Virar? Revirar. Revirar? Trazer tudo para o lado correto. Ou des... Bom, tá aqui. Nós vamos colocar no caderno. Essa medida que foi feita, ela tá bem justinha. Por quê? Porque o diretor achou bacana fazer ele justinho. Eu teria feito ele um pouquinho maior, então vocês podem aumentar a medida de 1 centímetro para cada lado, para ele ter um pouquinho de folga. Tá? Porque aqui vocês vão ter que ter um jogo de cintura para colocar. Nossa, que trabalho que deu, hein? Não deu trabalho, diretor. Só que ele tá bem justo, só Isso isso. fica legal, não fica folgado. Não é o meu caderno que você tá encapando? É, de coraçãozinho. Bom, então ele tá aqui. Tem até um marcadorzinho para vocês anotarem coisas importantes e colocar marcadinho, né? E o bacana também é que ficou o bolsinho que vocês podem colocar caneta. Então, assim, nunca vai ter o problema de ficar, ai, cadê a caneta para fazer anotação? Vai estar aqui no bolsinho. Claro que vai ter, nunca vai ter. Só se você esquecer a caneta fora do lugar. Exatamente, então não é nunca. Mas não é, a gente já colocou o bolsinho para não esquecer. Bom, é um trabalho que vai depender do caderno, da agenda que vocês tiverem, tá? Então, assim, a gente passou a técnica e vocês agora vão usar a criatividade de vocês. Então, quer ele um pouquinho mais folgado, aumenta de meio centímetro a 1 centímetro a mais na medida do caderno, tá? Lembrando como eu fiz com a fita métrica e tal. Tá aqui, então é uma peça bacana agora para vocês começarem o ano, anotarem os seus projetos, as intenções de ano novo. Então, o pessoal fala que livro de cozinha ninguém usa mais que vê na internet, mas eu acho super chique um livro de cozinha com anotação de receita, experiência que você vai fazendo, entendeu? É bacana, porque também assim, sujou, tira e lava. Não precisa ser aquela lavagem pesada, deixa de molhinho, dá uma esfregadinha, põe para secar, passa o ferro, ele vai estar novo. Lembrando de lavar antes, que se você lavar depois, vai encolher e não vai caber no seu caderninho, né? Tem o papo rápido também, diretor, coloca o link do porquê molhar o tecido. Ah, mas eu não gosto, vai lavar, vai molhar. Você vai ter que tirar do seu caderninho e colocar num post-it, se lavar depois. Então tá aqui a peça de hoje, do nosso papo rápido, não. Passo a passo. Tô confundindo tudo hoje. Ainda tá, não tá funcionando. Tá, ritmo de festa. Bom, tá aqui. Tá aqui a peça do papo nada, Letícia. Tá aqui a peça do papo da semana. Uma capa de caderno, capa de agenda, capa de livro, capa do que você quiser, bem legal. Bem fácil de fazer, só presta atenção que são várias pecinhas na colocação, não é difícil, tá técnica. Como o diretor já disse anteriormente, se eu consigo, vocês conseguem. É só seguir direitinho. É um caderninho, então, que vocês podem fazer anotação para começar aí das aulas que vocês têm visto daqui, de outro lugar. Porque ou dá para uma filha levar para a escola, que vai ser super bonitinho também. Mas eu acho pra gente que tá aqui toda semana, pessoal que tá seguindo as aulas na internet, sejam minhas ou de outras pessoas, uma maneira boa de fixar é sempre anotar. Tem sempre um pulo do gato, uma diquinha que senão vocês vão ter que voltar lá pro vídeo. Lógico, é legal pra gente, tem mais visualização nos vídeos. Mas é legal, quanto mais vocês escreverem, mais vocês fixam também. Eu tenho meu caderno lá em casa que eu sempre esqueço de trazer. Vamos ver se no próximo papo rápido, que eu tô com papo rápido na cabeça. Vamos ver se no próximo papo eu trago o meu caderno, que é de quando eu comecei a fazer o patchwork. Eu tenho anotações de várias coisinhas lá, que é legal, você faz a peça uma vez, vê o vídeo, volta e vai anotando também, tá?
Então tá aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Gostou? Dá o joinha, compartilhem as ideias legais e se inscreva, tá chegando agora, se inscrevam aqui no nosso canal. A gente tem o blog, tem o Facebook, tem o Instagram, então façam parte dessas nossas mídias sociais, é bem bacana. E tá aí, espero que tenham gostado. Até o próximo. Fechou, né? Sim, senhor. Beleza. Vai ficar pra mim nesse caderno, isso? Não, você quer? Não, você usou meu caderno de molde. É. Pode ser? É o seu coração pra mim.